Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e, assim, comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Pai amado, muito obrigado porque podemos nos aproximar de Ti em oração, Senhor. Mesmo conhecendo tudo sobre nós, o Senhor ainda deseja relacionamento conosco. E nesta hora nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração através deste estudo. Ensina-nos a depender mais de Ti, não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da nossa vida. Dá-nos discernimento para ouvir a Tua voz através da Tua palavra e fortalece a nossa fé para confiarmos no Senhor, mesmo quando não entendemos tudo. Abençoa cada família, cada pedido silencioso e cada pessoa que participa deste estudo. E que a nossa oração seja sincera e a nossa comunhão contigo seja cada vez mais profunda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando a lição 7 da Escola Sabatina, a prática da oração.
Hoje é quinta-feira, 14 de maio. Outras perguntas sobre oração é o título para hoje. E a primeira delas, por que orar se Deus já sabe? A autora comenta que muita gente já se perguntou, se Deus conhece tudo, então qual o sentido da oração? Afinal, Deus já sabe quem somos, o que pensamos e até aquilo que nem conseguimos explicar em palavras. Ellen White responde isso de maneira muito interessante quando escreve: a oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Ou seja, a oração não existe porque Deus precisa de informações. Ela existe porque nós precisamos nos aproximar dele. Deus conhece os nossos medos, as nossas intenções, os nossos conflitos internos e até os pedidos que ainda nem conseguimos organizar direito na mente. Mesmo assim, quando oramos, algo muda dentro da gente. A correria diminui, o coração desacelera, o orgulho perde força e lembramos que não estamos no controle da vida. Além disso, a oração não é apenas falar, é abrir espaço para Deus agir. Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós até quando não sabemos orar corretamente. Irmãos, aqui a autora está tentando desmontar uma visão muito superficial da oração. Muita gente encara a oração como se fosse um envio de relatório para Deus, tipo, Senhor, aconteceu isso, Senhor, estou sofrendo, Senhor, eu preciso daquilo. Só que Deus não descobre nada quando você ora. A oração não serve para informar Deus, ela serve para transformar quem está orando. E isso muda completamente a perspectiva. A grande questão não é Deus sabe? Claro que sabe. A questão é, nós percebemos a nossa dependência dele? Porque normalmente o ser humano vive como se estivesse no controle de tudo. A oração quebra essa ilusão. Só que tem uma coisa muito forte escondida aqui. Muita gente só ora quando perde o controle, quando o dinheiro acaba, quando o relacionamento quebra, quando a ansiedade aumenta, quando a notícia ruim chega, quando o medo aparece. E isso revela que, às vezes, a pessoa não queria exatamente Deus, queria apenas solução. Outra pergunta apresentada pela autora: por que orar quando tudo vai bem? Quando tudo parece estar funcionando bem, é muito fácil esquecer da necessidade de Deus. O orgulho e a sensação de autossuficiência podem enfraquecer profundamente a vida espiritual. Se entendêssemos o quanto dependemos do Senhor em cada detalhe da vida, provavelmente buscaríamos mais a presença dele. A Bíblia nos mostra que até os anjos adoram continuamente a Deus. Então, por que nós, seres humanos frágeis e pecadores, agiríamos como se precisássemos menos dessa comunhão? Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isaías também compara a atuação de Deus a águas derramadas sobre terra seca. E isso mostra que a vida espiritual depende de busca constante. Irmãos, esse trecho é muito mais profundo do que parece, porque normalmente as pessoas imaginam que o maior perigo espiritual é o sofrimento. Mas na prática, muitas vezes o maior perigo é o conforto. Na dor, quase todo mundo busca Deus. Na estabilidade, muitos esquecem. É estranho, mas é real. Quando a vida entra nos trilhos, salário entrando, saúde estabilizada, rotina funcionando, problemas diminuindo, muita gente reduz a oração, o estudo da Bíblia, a dependência espiritual, como se Deus fosse necessário apenas em tempos difíceis. Outra pergunta que a autora propõe: qual é o papel da fé na oração? Fé e oração caminham juntas. Ellen White explica que existe uma ciência divina na oração da fé. Mas ela também deixa claro que os pedidos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Jesus afirmou: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Mas isso não significa que Deus se torna obrigado a realizar qualquer desejo humano.
Precisamos pedir aquilo que esteja de acordo com as promessas divinas e usar as bênçãos recebidas para cumprir a vontade de Deus. A fé verdadeira não depende necessariamente de sinais visíveis imediatos. Muitas vezes, confiamos antes mesmo de enxergar qualquer mudança externa. Aqui existe um detalhe muito importante. Hoje em dia, muita gente transformou fé numa espécie de ferramenta para controlar resultados, como se fé fosse decretar, exigir, determinar, tomar posse. Só que a autora coloca um freio importante nisso. A oração da fé funciona dentro da vontade de Deus e isso muda completamente o cenário, porque fé bíblica não é convencer Deus a fazer minha vontade. É confiar nele mesmo quando a vontade dele é diferente da minha. Outra pergunta proposta pela autora: com quem devo orar? A oração deve fazer parte de diferentes áreas da vida. Jesus ensinou a importância da oração particular, no secreto, longe da aparência religiosa. Esse momento pessoal com Deus fortalece profundamente a relação espiritual. A Bíblia também mostra a importância da oração em família e em pequenos grupos. Quando pessoas se unem sinceramente diante de Deus, existe fortalecimento espiritual coletivo. Além disso, a oração com a igreja também é importante. A fé cristã não foi feita para ser vivida completamente isolada. As 3 dimensões da oração, individual, familiar e coletiva, são necessárias. Irmãos, esse trecho ele combate 2 extremos. O primeiro é a espiritualidade de aparência. A pessoa só ora quando está sendo vista. O segundo é o isolamento espiritual. A pessoa acha que consegue viver a fé completamente sozinha. A Bíblia não apoia nenhum dos 2 extremos. E o ponto importante: famílias que não constroem momentos espirituais juntas acabam sendo discipuladas por outras vozes. E hoje, essas vozes estão em todo lugar. Nas redes sociais, no entretenimento, os influencers, as ideologias, a cultura digital. A oração familiar não é tradição ultrapassada. Ela funciona como proteção espiritual. Outra pergunta: como devo ouvir? Oração não é apenas falar com Deus. Também precisamos aprender a ouvir. E isso acontece especialmente quando unimos oração com estudo da Bíblia. As Escrituras são a forma mais segura de discernir a voz de Deus. Por isso, devemos tomar cuidado com práticas que incentivem apenas esvaziar a mente ou seguir qualquer pensamento interno como se fosse direção divina. Nem toda impressão emocional representa a voz de Deus. A Bíblia deve ser o filtro principal. Esse trecho, irmãos, é extremamente atual. Hoje, muita gente confunde emoção, sensação, impulso, pensamento interno com direção divina. A autora está tentando trazer equilíbrio. Ela não está dizendo que Deus não fala ao coração, mas está dizendo que a palavra é o critério seguro, porque sentimentos mudam o tempo todo. Irmãos, essa lição ela está tentando mostrar que oração é muito mais profunda do que repetir palavras ou apresentar pedidos. A oração, ela confronta o orgulho, ela desmonta a autossuficiência, fortalece a dependência de Deus, ela alinha o coração com o reino e ela produz transformação interior. Talvez o ponto mais importante seja este. O maior objetivo da oração não é apenas mudar circunstâncias, é mudar quem nós estamos nos tornando diante de Deus. E isso nem sempre é confortável, porque quanto mais alguém se aproxima da luz, mais passa a enxergar claramente suas motivações, seus conflitos, seu ego, suas áreas ainda não rendidas.
mas é justamente aí que começa a verdadeira transformação espiritual. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora os comentários de Ellen White. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus. Deve elevar-nos a uma harmonia com Ele. Ao lhe fazermos alguma petição, Ele pode ver que nos é necessário examinar o coração e arrepender-nos do pecado. Por isso, nos permite passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede em nós a atuação do Espírito Santo. Há preciosas promessas nas Escrituras para os que esperam no Senhor. Embora frequentemente desejemos respostas instantâneas às nossas orações, somos tentados a sentir desânimo quando elas não são concedidas imediatamente. Minha experiência pessoal me ensinou que essa perspectiva é um grande erro. A demora em receber uma resposta serve a um propósito especial para nosso benefício. Ela nos proporciona a oportunidade de examinar a autenticidade e constância de nossa fé, garantindo que ela não oscile como as ondas imprevisíveis do mar. Devemos nos amarrar ao altar com as fortes cordas da fé e do amor, permitindo que a paciência se desenvolva plenamente em nós. A fé torna-se forte por meio de uma prática contínua. Esperar, no entanto, não implica passividade só porque pedimos cura ao Senhor. Na verdade, devemos fazer o melhor uso dos recursos que o Senhor, em sua bondade, providenciou para nós em nossas necessidades. Deve ser o alvo principal dos chefes da família tornar a hora do culto bastante interessante. Por uma pequena atenção e cuidadoso preparo para esse período em que vamos à presença de Deus, o culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser feitas perguntas, podem-se fazer declarações interessantes ou pode ser apresentado como ilustração algum relato curto e objetivo. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados e a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas. Antes deve expressar suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graças. Para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do aproveitamento da hora do culto. Os cultos da manhã e da tarde devem ser os momentos mais agradáveis e proveitosos do dia. Deve ser compreendido que nessas horas nenhum pensamento perturbador ou mau deve se intrometer. Que pais e filhos se reúnam a fim de se encontrarem com Jesus e convidar ao lar a presença dos santos anjos. Seja o culto breve e cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo. Tomem todos parte na leitura da Bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de Deus. Contribuirá para maior interesse das crianças, algumas vezes, permitir que elas escolham o trecho a ser lido. Perguntem a respeito do que leram e permitam que elas também façam perguntas. Falem qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido. Se o culto não se tornar longo demais, façam com que as crianças tomem parte na oração e participem do canto, ainda que seja uma única estrofe. Orientação da Criança, página 362, 363. Ao encerrarmos este estudo, fica uma verdade muito clara. Oração não é apenas um hábito religioso, é relacionamento,
é dependência e transformação. Deus não está procurando palavras perfeitas, mas corações sinceros. E quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos o quanto precisamos de sua graça todos os dias. Muito obrigado a cada pessoa que tem acompanhado, compartilhado, comentado e também apoiado financeiramente este ministério e este projeto. Cada oferta enviada, cada ajuda e cada gesto de apoio tem permitido que esse conteúdo continue alcançando vidas, fortalecendo pessoas e levando esperança através da palavra de Deus. Que o Senhor recompense abundantemente cada um de vocês, abra portas, sustente suas famílias e derrame sabedoria, paz e provisão sobre seus lares. Que durante esta semana nossa vida de oração seja mais profunda, mais sincera e menos automática. E que nunca percamos o privilégio de falar com Deus e caminhar diariamente em sua presença. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e fiquemos todos com Jesus. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso